Cada vez mais nós vivemos em um mundo onde o que mais conta são as aparências. As pessoas demonstram muitas vezes aquilo que elas não são. Vejamos hoje o que a Bíblia diz sobre isso. Fica comigo até o final desse vídeo. Se inscreve no canal, você que não é inscrito, compartilha com os teus amigos e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Vamos para o vídeo. Em Mateus capítulo 21, verso 19, conta que Jesus chegou próximo a uma figueira que estava cheia de folhas. Jesus teve fome e ele quis comer do fruto daquela árvore. E então Jesus se aproximou daquela figueira cheia de folhas, e quando ele se aproximou, lá não tinha fruto. Então Jesus lançou uma palavra para aquela figueira. Ele disse: "Ninguém coma mais nenhum fruto de ti." E quando os discípulos voltaram, eles perceberam que aquela figueira tinha secado totalmente. O interessante é que o escritor diz que não era tempo de figo. E nós muitas vezes ficamos nos perguntando, eu mesmo me perguntei ao ler esse texto várias vezes, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira, já que não era tempo de figo, não era tempo do fruto, e Jesus queria o fruto naquele tempo. O interessante a se observar são algumas coisas. Jesus quis dar uma lição para os discípulos e para nós. Jesus quis nos ensinar algo com aquela atitude. Jesus nunca fez nada por acaso ou por fazer ou nada impensado. Ele sempre tinha algo a nos ensinar. O contexto ali de Mateus capítulo 21 fala de um povo que vivia de aparência. Ele está falando dos fariseus, ele está falando ali dos judeus que de fato deveriam servir e amar a Deus e já não estavam mais agindo assim. Viviam de aparência, de um sistema apenas religioso, digamos assim. E essa aparência pode ser simbolizada por essa figueira cheia de folhas. Dizem os estudiosos que a figueira era primeiro, ela coloca o seu fruto e depois ela se enche de folhas, ela aumenta o seu volume de folhas. Então, quando Jesus olha para aquela figueira e ela está ali cheia de folhas, ela está aparentando de que já tenha fruto, embora não seja tempo de fruto. Isso pode nos apontar para muitas coisas. Nós podemos aprender muitas lições. Primeiro, muitas pessoas estão como essa figueira. Aparentam uma vida frutífera, aparentam que são pessoas que têm palavra de vida, que tem conselho de sabedoria, que tem testemunho. Muitas dessas pessoas estão nos púlpitos, muitas dessas pessoas estão à frente de outros grupos ensinando, falando, dizendo: faça isso, faça aquilo, cumpra isso, cumpra aquilo. Olha como eu sou cheio de folhas. Mas quando você se aproxima, ou quando nós nos aproximamos dessa pessoa, nós percebemos que não tem fruto. Nós percebemos que é apenas aparência, que é apenas uma vida de aparência. Isso me faz lembrar de algo. Quando Jesus ele encontra, ou quando aqueles leprosos encontram Jesus, e a Bíblia diz que era um grupo de 10 leprosos, de longe Jesus disse: sejam curados. Jesus não se aproximou deles, só disse de longe: sejam curados, se apresentem ao sacerdote e mostrem que vocês foram curados. A Bíblia diz que quando eles foram no caminho, eles foram curados. No trajeto, eles foram curados. Primeiro, eles creram na palavra de Jesus: olha, sejam curados. E eles foram se apresentar ao sacerdote. Mas quando eles foram curados, talvez um foi para sua casa, um foi para o seio da sua família, um foi comemorar, mas um deles voltou
E quando ele voltou, ele se aproxima de Jesus. E ao se aproximar, Jesus pergunta para ele: onde estão os outros? Não eram 10? Voltou só esse aqui para agradecer, para dar glória a Deus? Aquele homem, ele viu a oportunidade de se aproximar de Jesus. E ao se aproximar de Jesus com o coração grato, aquele homem recebeu uma bênção maior. Não apenas a cura do seu corpo, que já é uma grande bênção. Aquele homem, ele recebeu a cura da alma. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, de longe ele recebeu a bênção, mas ao se aproximar, ele pôde receber o fruto da salvação em Jesus Cristo. Se Cristo é assim, nós também devemos ser. Não apenas de longe dizer para as pessoas: façam isso, façam aquilo, olha como eu sou cheio de folhas. Mas quando as pessoas se aproximam de nós, elas devem receber o fruto daquilo que nós testemunhamos. E maior de todos os frutos, ou o fruto, é o fruto do Espírito, segundo Gálatas, capítulo 5, que é a paz, é a alegria, é a mansidão, é o domínio próprio, é a temperança, coisas semelhantes a essa que o reino de Deus nos proporciona, e que se nós quisermos seguir a Cristo, nós devemos exercer esses frutos. Então, quando Jesus olha para aquela figueira era uma figueira farisaica. Ela estava dizendo: eu tenho aparência, mas quando Jesus se aproximou, ele olhou que ela não tinha fruto. E Mateus capítulo 7, o versículo 10 diz: nós conhecemos uma árvore pelos frutos. Nós não conhecemos pelas folhas, nós conhecemos pelos frutos. Nós devemos frutificar. Foi para dar frutos que o Senhor nos escolheu. Eu vos escolhi para que você vá e dê frutos, e frutos que permaneçam. Que nós venhamos deixar uma vida de aparência, de folhas frondosas, e começar de fato com que as pessoas se aproximem de nós e percebam o nosso fruto. Que as pessoas olhem para nós e digam: você tem testemunho, você tem fruto digno de arrependimento. Que o Senhor te abençoe com essa palavra no nome de Jesus. Que você possa frutificar. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas também possam ser abençoadas no nome de Jesus.